Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor com alegria. Hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Plano anual de leitura bíblica. Jeremias, capítulo 23, do verso 23 ao capítulo 25, verso 38. Salmos, de número 84. Provérbios, capítulo 25, do verso 15. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Porção diária deste dia tem como título Lições de uma Adversidade. Leitura bíblica, Romanos, capítulo 1, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. O apóstolo Paulo vai escrever essa linda e maravilhosa carta aos irmãos de Roma. E o que me chama a atenção é que até este momento da escrita desta carta, Paulo não tinha ido para Roma. Aliás, estava sendo impedido por causa do ministério, por causa das responsabilidades ministeriais. Algumas adversidades, problemas ministeriais o impediram dele estar indo para Roma. E Paulo, por se sentir incomodado a esse respeito, ele fica preocupado, pois ele sabia da necessidade dos irmãos de Roma. Ele faz questão de escrever esta carta. E ele, em particular, também desejava muito ir visitar aquele lugar, pois ele tinha dons espirituais que queria compartilhar com aquela igreja, a fim de que fosse confortados e consolados. Mas hoje, neste devocional, eu quero juntamente com você tirar algumas lições, isso mesmo, deste verso de número 13. Primeira lição: tudo está no controle de Deus. Paulo queria muito ir para Roma, visitar os irmãos. Ele não tentou apenas uma vez, mas sim várias e várias vezes, mas foi impedido. Os compromissos e responsabilidades ministeriais eram muitas e o impediram de estar indo para Roma quando ele queria. Isso nos mostra que nem tudo está ou vai estar no nosso controle. Nem tudo o que queremos vai acontecer ou vamos conseguir. E não é por esse motivo, pelo motivo de não conseguir ou de não dar certo, que devemos desanimar. Pois certas situações podem até fugir do nosso controle, do controle do homem, um controle humano. Mas saiba que jamais fugirá do controle de Deus. Mesmo Paulo não conseguindo atingir naquele momento o seu objetivo e desejo de visitar os irmãos em Roma, ele sabia que aquela era a vontade de Deus e tudo estava no controle de Deus. Segunda lição que podemos tirar nesse verso de número 13: humildade. Paulo, ele é tão humilde que ele se preocupa com as opiniões dos irmãos que estavam em Roma. Ele se preocupa com aquele que os irmãos estavam pensando a seu respeito, pois provavelmente alguns irmãos já estavam desanimados a esse respeito de Paulo ir visitá-los. Mas Paulo, a escrever esta carta, ele passa um bom tempo explicando, justificando a sua não ida para Roma. Ele revela que não era só devedor dos romanos, mas também dos gregos, bárbaros, sábios e até mesmo leigos. Mas, mesmo ele, não precisando, entre aspas, se justificar, explicar a sua falha, aliás, ele estava fazendo a vontade de Deus, vivendo para o ministério, ele faz questão de explicar. Ele tem a humildade de escrever. Muitas das vezes, precisamos ter esta humildade. A humildade de reconhecer o próximo, a humildade de se colocar no lugar do próximo, assim como Paulo faz. A humildade de reconhecer até mesmo que somos falhos, que erramos. Saiba que a humildade, ela tem o poder de abrir espaço dentro de nós para que Deus possa crescer. Última lição deste verso de número 13. Terceira lição: precisamos ter maturidade. Sim, provavelmente
principalmente alguns irmãos que estavam em Roma, não tinham mais alegria em vê-lo, pois não estavam mais levando em conta o esforço de Paulo, mas ele se esforça para ir. Quando estava prestes a ir, era impedido por algo maior, por causa maior. Ele vai aconselhar alguns irmãos não ignorar, que não fossem ignorantes a respeito do esforço dele, pois ele não ia somente, mas ele tentava ir se esforçando. E no momento que ia, vinha os imprevistos, vinha as adversidades, vinha o impedimento. E alguns irmãos estavam sendo imaturos a esse respeito. Então Paulo estava pedindo para que eles fossem maduros e compreendessem ele. Haverá situações em nossas vidas que vai exigir de nós maturidade para entender, para compreender a situação do próximo, de outro. Maturidade para compreender as situações da vida, de entender que uma moeda existe dois lados e não apenas um. Termino este devocional de hoje convidando a descansar mais em Deus, pois tudo está no controle dele. E não é porque falhamos, erramos, que tudo está acabado. Não. Aliás, podemos sim perder o controle, pois somos seres humanos. Mas saibas que Deus jamais irá perder o controle. Tenha sempre humildade. Humildade de reconhecer seus erros e também humildade de entender o seu próximo. E por último, busque amadurecimento espiritual. E saiba que com amadurecimento espiritual, muitas situações e adversidades deixarão de ser problema, bicho-papão e se tornarão oportunidades para crescermos diante de Deus. Desejo a você toda sorte de bênção. Um abraço. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, eu te louvo e glorifico, e no nome de Jesus Cristo eu te peço, nos ajude a confiar verdadeiramente em ti, nos ensina a ter um coração humilde e também nos faça amadurecer para que teu nome seja glorificado através de nós. No nome de Jesus oramos. Amém. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.